Então, nós vamos dar as boas-vindas a toda a gente a este nosso encontro. Para iniciarmos, temos aqui pessoal a nível internacional, alguns ainda estão para chegar, ainda não chegaram. Depois de muita publicidade, este grande encontro, este grande dia de São João d'Ávila, que em Lisboa vão celebrar amanhã, não é? Online também, a partir da Clínica São João d'Ávila, mas hoje, que é o dia dele, então dissemos que iríamos ter este nosso grande encontro em conjunto João 22 Hospitaleira, com o JCF, Jovens Sem Fronteiras, que também estão a fazer voluntariado na Clínica São João d'Ávila. Daí que, por estarem com nesta unidade, com este nome, já vamos saber porquê e ouvir todas as explicações, por isto não vou explicar muito mais sobre isso, apenas dizer que é por causa disso que estamos a organizar em conjunto, todos, este grande santo. Por acaso consegui colocar aqui atrás de mim, para ver, para aqueles que não me conhecem muito bem. E então vamos tentar fazer um percurso com este São João d'Ávila, mas para iniciarmos este grande encontro, eu pedi então ao irmão Jorge para iniciar ali com uma música. Então pedi-lhe para começar. Certo dia, beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus da Nazaré. Sua fama se espalhou e todos viam pro fenômeno jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas praias, aquele mar, aquele rio em casa de Zaqueu. Aquela estrada, aquele sol, ouve escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, cheio o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos viram o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha tanto amor. Muito obrigado, irmão Jorge que está na Casa de Lisboa, para quem não conhece, e o padre Leonardo ali ao lado dele, que é o que hoje também já vos apresento, é um padre brasileiro que está capelão da Clínica São João d'Ávila em Lisboa e que vai encarnar hoje, com o irmão Jorge, esta grande personalidade de São João d'Ávila, dar voz a este grande santo e a grande responsabilidade deste grande apóstolo, que se não conhecemos, conhecemos pouco, vamos ouvir hoje alguma coisa muito importante e interessante que o Padre Leonardo nos vai contar. Então, Padre Leonardo, começando pelo princípio, quem era este grande São João d'Ávila? Então, São João d'Ávila é um santo a ser descoberto, né? A gente lê muita coisa, mas é um santo ainda, tirando a Ordem Hospitaleira e alguns outros em Espanha. Por exemplo, eu na cultura brasileira quase não sei falar de São João d'Ávila. Então, é um santo a ser descoberto, mas é um santo extraordinário. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que considerar ao falar de um santo é compreender a época em que ele viveu. Então, São João d'Ávila nasce quase no início do século XVI, 6 de janeiro de 1499. Portanto,
anos antes da viragem do século, né? E este século vai ser um século muito importante, é o início, recordemos que em 1492 houve a descoberta das Américas pelos espanhóis, né? Em 1522 o mundo já é navegável, né? A briga de religiões, há esta possibilidade do avanço dos turcos aqui na Península Ibérica. É o século da Reforma protestante e da Contra-Reforma também. Então é um santo que nasce nesse contexto todo. É um homem extraordinário, filho único, né? Seu pai Alonso e Catarina, né? Então nasce em Almodóvar del Campo, né? Zona de Espanha, e tem uma infância privilegiada porque os seus pais eram cristãos fervorosos. Sabemos também que ele tem uma herança cultural e também religiosa de possivelmente ser filho de cristãos novos, convertidos, né, ao catolicismo. Então, herda toda essa cultura cristã e é em casa que ele tem acesso às primeiras verdades da fé e vive um clima religioso na sua infância, influenciado sobretudo pela sua mãe, como todos nós somos influenciados pelas nossas mamães, né, e pelo pai, com certeza. É uma família abastada, como já dito, né? O seu pai vivia da extração de minério de prata. Então, uma família abastada, mas sendo ele filho único, né? Então, a primeira etapa da história dele é um pouco isso. Aos 14 anos, depois desta infância com os pais, ele vai, então, estudar Direito na Universidade de Salamanca, né, que é uma das grandes universidades da altura, Salamanca e Alcalá. Ele, então, tem essa inclinação para o estudo do direito. Recordemos que, a essa altura, as grandes profissões, a advocacia, o direito, a medicina, as famílias nobres, tradicionais, encaminhavam os filhos ou para a diplomacia, ou para a medicina, ou para o direito. Ele opta pelo direito e, então, se decepciona. Diz que o espírito da lei não o atrai muito. A certa altura, depois dos 14 anos, ele faz essa experiência, frequenta 4 períodos do curso de direito, abandona e volta para a casa dos pais. Então, um pouco esse primeiro percurso. Mas como é que ele depois deixa a advocacia, que é muito importante, e depois vira-se para a teologia? Então, ele, no contato com as leis, né, e com o direito, ele tem a impressão de que esta lei humana, a lei do direito, né, não o satisfaz. Ele quer ir atrás de uma outra lei, a lei que o desinstala, que mexe profundamente com o seu interior, com o seu coração, e ele está um pouco virado para a vocação sacerdotal, mas não está pronto ainda. Então ele sai da Universidade, né, de Salamanca, volta para a sua família, fica 3 anos com a casa dos pais, os pais ainda estão vivos, e entra num grande processo de discernimento. Discernimento espiritual, feito de muita oração, de muitas práticas de piedade também. Imaginemos que a Espanha, dessa altura, também as práticas de piedade estavam lá em cima. Então é um homem que, antes de dar o passo definitivo para o sacerdócio, faz toda uma experiência de discernimento. E hoje, quando volta na igreja essa palavra discernimento, parece que está na moda, né? Todo mundo fala de discernimento, talvez imbuídos aí pelo Papa Francisco. Essa palavra discernimento vai cair muito verdadeira no seu coração. Ele faz um processo grande de discernimento, se é a vontade de Deus, se não é. E a partir daí, então, ele volta, sob a influência de um colega, de um padre, volta e vai para a Universidade de Alcalá a estudar filosofia e artes e teologia, rumando já para a sua vocação sacerdotal. Há uma coisa importante, parece que acontece na vida dele, que parece que ele é um pouco também missionário, não é? Que não fica propriamente... Ele tem essa vocação missionária, mas parece que não pode ir, ou o bispo não o deixa, alguma coisa assim parecida na vida dele. Então, ele é ordenado em 1526, né? A ordenação sacerdotal dele acontece em 1526. No ano seguinte, 1527, considerando sempre, como dito, esse contexto do novo mundo a ser descoberto, né, com a necessidade do anúncio do Evangelho, essas culturas, esses povos, então ele tem no coração esse desejo de ser missionário, de anunciar Cristo, o Evangelho, às culturas distantes. Primeiro se fala da Índia e do Novo México, do Novo Mundo, sobretudo do descobrimento dos espanhóis.
E ele então troca a sua terra, a sua diocese, e vai para Sevilha. Sevilha é o porto aberto ao mundo a essa altura, né? Para o mundo das colônias espanhóis, para o mundo hispânico, das colônias e ultramar. Então ele vai a Sevilha e se oferece ao bispo, né, para ser missionário no Novo México, né, com o espírito aberto, imbuído por toda essa novidade do mundo desconhecido, quer levar Cristo, que não se contenta em estar apegado à sua própria terra, tem este sonho missionário, tem ambições, tem asas missionárias, podemos dizer. Mas o bispo da cidade, no primeiro momento, do que a gente conhece, né, por prudência, não permite. Enquanto dá-lhe um ano, né, para ele se preparar, e ele fica à espera da partida para o novo mundo. E nesse intervalo de um ano, ele então evangeliza a toda a zona, e um dia foi celebrar a missa numa paróquia ali nas cercanias de Sevilha, e ali estava um ouvinte, né, que hoje é um servo de Deus, o padre Contreiras. E este padre Contreiras, ao escutar esse São João d'Ávila, fica impressionado com o seu poder de oratória, com a sua capacidade teológica, né, e com o seu espírito de capacidade de compreender a Escritura, e sobretudo porque falava muito bem, depois a gente pode entrar um pouco nessa parte, né. É um homem de muito saber teológico, muita cultura, e esse padre fica impressionado, né, com este homem todo, e acha que ele não deve partir. Né, e vai ao bispo, vai às autoridades e diz que vamos tentar contê-lo conosco, porque ele será de grande importância aqui na Espanha, na Península Ibérica. E assim, então, o bispo dá a ele a possibilidade de dizer, não o sonho missionário, mas a tua Índia e a tua América será a Península Ibérica, vai evangelizar o Sul, a região da Andaluzia, onde ele dedicou toda a grande parte do seu impulso missionário. Dizem que ele tem grande fama de pregador da Andaluzia, dessa parte, né? Grande pregador, talvez dessa altura, não? Sim, essa altura, mas é interessante situar o contexto da pregação do São João d'Ávila, né? Como dito, é um homem, a certa vez perguntaram qual era o sucesso da pregação dele, de onde que ele tirava tanta sabedoria. Ele dizia que eram três coisas. Primeiro, o espírito de oração, né? O estudo, né, o estudo da palavra, né, a capacidade de traduzir esta palavra a quem escuta, né, e o amor à palavra de Deus. Então, a fama de pregador, ele escreveu muito, né, tem muitos sermões e livros escritos por ele, né, mas o conteúdo deste sermão do São João d'Ávila, mesmo o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, quando proclama doutor da Igreja, né, descreve um pouco a característica da obra e dos sermões dele. Mas é sobretudo, nos sermões sobressai um grande amor pelo Cristo crucificado e pela encarnação, o mistério da encarnação. Mais ou menos o centro, né, do teor, do ensinamento, da sua prédica, da sua palavra pregada, dos seus sermões. E também aquele título que tinha do Apóstolo da Andaluzia, não é? Tinha um título. Sim, esse título, Padre Alberto, está ligado sobretudo porque, como era o desejo dele ir para o mundo novo, né, anunciar Cristo ao mundo novo, como não foi possível, o bispo, então, designa essa zona da Península Ibérica, né, chamada a Andaluzia. Então, é a região que ele percorre, né, anunciando, pregando, né, favorecendo a formação do povo através de catequeses. Ele escreve um livro de catequese. É um homem muito importante também no contexto de que, no Concílio de Trento, ele não vai ao Concílio de Trento, né, porque já estava doente, né? Mas ele se faz muito amigo do bispo de Granada, né, Dom Guerreiro, e esse bispo de Granada vai ao Concílio de Trento e leva umas anotações escritas por São João d'Ávila, né? E essas anotações de São João d'Ávila no Concílio de Trento, na segunda sessão do Concílio de Trento, vai ser muito importante na organização dos seminários, porque até então o clero secular não tinha a formação dos seminários, como era o caso das ordens religiosas, que sempre tiveram seus espaços de formação de cultura. O clero religioso tinha isso, mas o clero secular era muito deficitário essa parte de cultura. Então, se começa a partir de Trento, a organização dos seminários se deve muito ao mestre d'Ávila, a partir do seu gênio teológico, da sua capacidade de apresentar.
esse projeto novo. Por isso, o apóstolo da Andaluzia, que ultrapassa os limites, anunciando essa palavra de Deus. Então, com estas voltas todas, como é que ele se torna santo? É que tem milagres? Há alguma novidade aqui nisto tudo, neste processo? Olha, como a gente estava, ainda hoje, né, a beatificação do santo exige o chamado os milagres, né? A bula que o Papa da altura proclama, que é o Papa Leão XIII, né, que é o Papa que vai beatificá-lo, né? A bula não é muito clara, né, mas muito sucintamente fala de 3 milagres, né? Destaca, sobretudo, a sua capacidade de pregador, de anunciador do evangelho, de santidade, né, homem de cultura, homem de sabedoria. Mas, a certa altura, a bula destaca 3 milagres que ele teria operado para conseguir a certificação da sua beatificação e ser proclamado pela igreja beato, né, no caso. E é interessante que esses 3 milagres estão muito ligados, né, à restauração da saúde. São pessoas que adquiriram a saúde pedindo a sua intercessão, pessoas que estavam no limite da vida e recorrem a São João d'Ávila. É um caso, por exemplo, um dos casos que se conhece, é uma senhora, um senhor, inclusive, que teve todo o corpo queimado, né, por aqueles peixes do mar, o polvo, né, com aquele ácido sulfúrico que tem o polvo, queimou todo o corpo, e pela intercessão de São João d'Ávila, ele ficou restabelecido e ficou curado. É um dos casos que a bula muito sucintamente relata. Mas teve esses 3 milagres, mas, sobretudo, eu acho que a santidade do São João d'Ávila está pela sabedoria, pela humildade de ser um pregador, de ser um homem de cultura evangélica, de cultura teológica. É aí que ele também exerce a capacidade de se santificar, essa abertura à graça de Deus. Muito bem, então para tornarmos a nossa conversa um bocado mais leve, porque é um santo com tanto peso, vamos enviar agora o JCF, Grupo de Jovens Sem Fronteiras, que agora nos vão brindar com uma música, não é? Agora vamos interromper um bocado a nossa conversa. Tiago, ou a Susana? Sim, sou eu. Susana Inocência. Se a tua voz trouxer mil vozes para cantar, vais descobrir mil harmonias belas que ao céu hão de chegar.
Muito obrigado, Susana, muito bem. Grande música, conhecida de todos, mas que deu para espiritualmente nos inspirar também um pouco mais. E para continuar a nossa conversa, agora com o Padre Leonardo e o irmão Jorge, passamos agora a uma questão essencial também, porque é que temos o São João d'Ávila, que é espanhol, aqui em Portugal, e ligado à Ordem de São João de Deus, ligado a São João de Deus, porquê? Há algum episódio especial para que isso aconteça? Quer-nos explicar? É interessante, Padre Alberto, que eu, aí, celebrando o meu memorial, na festa de Santo Agostinho, fiz essa comparação. Porque o Santo Agostinho, né, ele se converte ao escutar Santo Ambrósio, né, numa pregação. Agostinho andava perdido e um dia entra na Catedral de Milão e escuta um sermão pregado por Santo Ambrósio, e a partir daí a vida não é mais a mesma. E o mesmo se dá com São João d'Ávila e com o São João de Deus. Né? No dia 20 de janeiro de 1537, né, na Ermida, em Granada, está o grande mestre d'Ávila a pregar um sermão na festa de São Sebastião. Né? E entre os ouvintes está João Cidade, né, que ainda não é João de Deus, mas é João Cidade, o seu nome civil, e escuta este evangelho, né, desta pregação deste homem. E algo desta pregação mexe profundamente e comove o interior de João Cidade, né? E ao escutar este homem, ele também não será mais o mesmo. Né? Há uma viragem, há uma crise espiritual, uma crise mística, e este homem sai para fora da igreja e se tira a roupa e grita e se penitencia, e há um processo profundo de conversão nessa escuta, né, de São João d'Ávila. Mas não ficamos por aí. Né? A partir daí, então, sabemos toda a história de São João de Deus, o que se passa, né, esse delírio místico, essa situação que se passa com ele, deste encontro com Cristo, né, faz experimentar o sofrimento, porque é tido como louco, é tido como um doente mental para a altura. Né? É interessante considerar que, a essa altura, essas manifestações psíquicas, a ciência e a medicina de então não sabia muita coisa desses dados. Então, eram considerados como endemoniados. Então, São João de Deus é destinado a um lugar onde tem que ser supliciado, tem que ser penitenciado, é batido e sofre, tudo que nós já sabemos. E, a partir disso, São João de Deus percebe que como essas pessoas sofrem, o que eu posso fazer pelo outro a partir do meu sofrimento. Começa o sonho da hospitalidade, é conhecida a frase dele que diz: quando eu sair daqui, quem me dera, Deus me dá a graça de ter o meu próprio hospital, para fazer a diferença, para tratar com hospitalidade, com humanidade, com dados cristãos, o sofrimento das pessoas. Então, essa notícia espalha-se pela cidade, de que ele era louco e tudo, e chega aos ouvidos de São João d'Ávila. E, a certa altura, recebe a visita de São João d'Ávila, né, e o conforta, e praticamente é a autoridade espiritual de São João d'Ávila que vai dizer: não, este homem não é louco dessa loucura psíquica como nós conhecemos hoje. A loucura dele é outra, é loucura de amor pelo Evangelho, pelos pobres, pelos doentes, e de louco ele não tem, a não ser que seja essa loucura do amor e da paixão pelos pobres, pelos doentes. E a partir daí começa uma grande relação entre os dois santos, São João d'Ávila, que se torna, no encontro com São João de Deus, ele então se confessa os seus pecados, é perdoado, e então faz o pedido se São João d'Ávila não quer acompanhá-lo no discernimento espiritual, na formação da consciência cristã, orientado para uma vivência vocacional dentro de uma estrutura de segmento organizado, né, de um pequeno grupo formado a partir de então. Então, São João d'Ávila vai ser fundamental, porque é ele que vai ser o diretor, é o homem que leva outros homens a Deus. Mas não só neste dado específico de São João de Deus, como também foi um santo que influenciou outros, como, por exemplo, o São Francisco Borgia também se converte ao escutá-lo. Ele prega no funeral, né, da Isabel de Castela, quando morre, e está presente também o Francisco Borgia, que é um duque. Ao escutá-lo também se comove e é esse processo de conversão. Então é um homem santo que leva outros homens a Deus. Então a importância deste homem na vida de São João de Deus também se dá pelo processo do acompanhamento.
Daí, como é importante os guias espirituais, como São João d'Ávila foi para São João de Deus, e eu creio que muito do que é São João de Deus hoje, sem esta orientação de São João d'Ávila, não teria sido possível. É um homem que vai orientar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do discernimento, quais são os passos que este homem tem que dar e como tem que dar, e com a igreja e com Dito, o que é que ele teria dito nas suas sermões, digamos assim, tão forte, o que é que ele dizia, que marcava tanto santos e sobretudo São João de Deus? Alguma coisa especial? Esse sermão de São João d'Ávila, pregado no dia 20 de janeiro de 1537, se conserva. É conservado esse sermão, né? E é uma leitura bonita, porque ele trata, é o Evangelho de São Mateus, que ele trata ali naquele dia, caía esse texto, né? E ele trabalha o sermão, sobretudo, de fazer com que os ouvintes percebam que esse Cristo que se faz humano, né, que assume o sofrimento humano, é desprezado. Né? Que o pecado afasta o homem e qualquer criatura dessa relação com a graça de Deus. Que é preciso esta conversão, e essas palavras caem forte no coração de São João de Deus. Né? Eu não posso mais ser o mesmo. Ele pensa e formula isso e diz isso abertamente, que até agora parece que a minha vida foi inútil e a partir de agora tem que ser diferente. Né? Isso aos 46 anos. Né? Seguramente eles encontraram-se várias vezes, não? Entre os dois santos e entre os santos outros que estavam por ali, que foram santos futuros, no tempo de São João d'Ávila, que não eram santos na altura. Mas sobretudo com São João de Deus devia ter havido muitos encontros. Sim, não só encontros, mas também porque o São João d'Ávila, como nós estamos a ver aqui um bocado disto, é um homem de escrita, é um homem que orienta muita gente. Tem muitos orientandos, troca correspondência com Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila lhe pede conselho, troca correspondência com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, quando sabe da existência dele, diz: eu quero este homem na companhia, será fundamental na companhia de Jesus. Eu quero. Ele tinha também uma grande simpatia pela companhia de Jesus. Então, é um homem de cultura de escrita, que a orienta através de cartas. Então, não só o encontro pessoal com São João d'Ávila, mas também as correspondências. E na Ordem Hospitaleira, nós sabemos que os irmãos conservam 3 cartas, né, escritas de São João d'Ávila, respondendo a alguns questionamentos, algumas perguntas, e orientando o caminho espiritual de São João de Deus. Né? Se conserva 3 cartas, não sabemos se existiu mais, mas o que temos são essas 3 cartas que descrevem um pouco qual era a orientação que dava São João d'Ávila, qual eram as dúvidas de São João de Deus. Né? E a Duquesa de Sena, quando escreve, também dá uma indicação de que eles constantemente se correspondiam, se deduz a partir disso que havia uma troca de carta entre eles, de correspondência entre ambos. Muito bem. Para não nos cansarmos muito, e até por causa da língua, temos connosco também, temos ali alguns recados, sobretudo de Itália, o irmão Luís do Noviciado, que é espanhol. Não temos tradução nem para italiano, nem para espanhol, nem para outras línguas, mas e para não estar tão pesado, então vamos ter uma música agora, mais uma música, em que o Diogo, mais uma vez, já há dias nos brindou, o Guilherme também há dias também, o Grupo da Madeira desta vez não, mas o Diogo hoje vai-nos brindar novamente com uma música, não é? Então vamos ouvir mais. Lembro-me de ti quando vejo estrelas, quando o sol brilha no mar. Meu Deus, a beleza da noite e da luz, quando tenho a certeza de que tudo me seduz. Só é preciso saber ver em paralelo do meu olhar para saber que tu
tu estás, sempre que eu me consigo dar. Só é preciso viver bem para lá do meu olhar, para saber que tu estás, sempre que eu me consigo dar. Muito obrigado, Diogo. Não conhecíamos a música, mas eu não conhecia, mas muito bonita. Já estão ali a surgir algumas palmas, não é? Já sabem que aí no vosso chat podem escrever e podem bater palmas, podem dizer que está fixe e por aí fora. Além de assinar, também podem fazer de forma com desenho, não é? Com símbolos. Então, continuando agora, há o nome da Clínica São João d'Ávila. Depois falamos sobre o Santo, São João Deus, São João d'Ávila, e a Clínica São João d'Ávila tem o nome de São João d'Ávila em Lisboa, ali na sede dos Irmãos e também da Juventude Hospitaleira, onde os Jovens Sem Fronteiras também se reúnem. Tem esse nome. Porquê? Como é que surgiu isso? Bem, O Jorge vai nos explicar. agora posso falar eu. Boa noite a todos. Nós em Portugal, na nossa província portuguesa, nunca tivemos nenhum hospital, nenhuma casa de saúde com o nome São João d'Ávila e nem nenhuma unidade de internamento. Quando foi construída esta casa, aqui o Instituto São João de Deus, pensou-se em ter uma residência que era para os irmãos idosos, que depois, e tudo isto veio a tornar-se, a ser contornado e hoje é a Clínica São João d'Ávila. Mas como não havia em Portugal nenhuma unidade com o nome deste santo que foi tão importante para São João de Deus na sua conversão, pensou-se que poderia ser aquela residência chamada Residência São João d'Ávila. Foi por isso, portanto, na Cúria Provincial, quando passou do Telhado para aqui, quando se fez esta casa, pensou-se nisso. Portanto, homenagear São João d'Ávila desta forma, ter aqui em Lisboa o nome de São João d'Ávila. Muitas das vezes até pensam que não tem nada a ver com a Ordem Hospitaleira São João de Deus, que é aqui próximo, em Alvalade, que essa é que é a Clínica São João de Deus, tem o nome de São João de Deus. Não, esta depois tornou-se Clínica São João d'Ávila, porque foi praticamente no Conselho Provincial e o Subprovincial da altura achou por bem homenagear desta forma e pôr o nome de São João d'Ávila. Muito bem, é uma característica, aliás, nossa e das irmãs, termos nomes de santos nas unidades, além de números de por aí fora, porque é uma forma também de evangelização, de marcar e de colocar o nome dos nossos santos, divulgação também deles, não é? E porque tem a ver com pastoral também. Falando em pastoral, certamente aí vocês pertencem à equipa de pastoral, também JCF. Gostaria de ouvir-vos o que é que vocês fazem. É óbvio que temos uma equipa de pastoral da saúde e temos a equipa de pastoral da saúde e animação e voluntariado. Temos o núcleo da pastoral da saúde, que é um grupo pequeno, que está incluído eu, o Padre Leonardo e mais 3 elementos, e depois mais alargada, com uma equipa mais alargada para as outras atividades que mais de animação e de outras atividades. Portanto, nós aqui, a nossa intervenção, a parte do Padre Leonardo, a assistência espiritual e religiosa, é dada pelo Padre Leonardo, por nós como irmãos de São João de Deus. Esta forma de estar, de ser e de agir, como
a nossa preocupação e a preocupação dos irmãos São João de Deus da espiritualidade, desta assistência, porque hoje a pessoa está muito sedenta de ser ouvida, de ser escutada e também ao mesmo tempo deste perfume que os irmãos podem dar a estes que vêm até nós, a estas pessoas carenciadas, a estas pessoas famintas e às vezes muito vazias, e depois aqui no internamento, durante o seu período de internamento, dá-se uma grande conversão, uma grande viragem que eu vejo aqui no dia a dia dos nossos utentes, como desde o dia que entraram até o dia que saíram, a forma como vão saciados espiritualmente. E muitos relatam isso e descrevem isso, e a valorização, mesmo dentro agora, neste período em que estamos a viver, de pandemia, no fim das liturgias que temos, no fim da missa, nós vamos levar a cada piso, a cada unidade de internamento, levar a Eucaristia e vamos, uns 3, vamos às vezes 2 ou 3, e vamos, cantamos, distribuímos a comunhão, faz uma pequenina celebração da palavra, embora que eles também, nós temos o cuidado de que as celebrações sejam transmitidas, eles consigam ouvir nas unidades de internamento toda a Eucaristia, a celebração. E são pequenas coisas que a gente faz, e todos os acontecimentos, as celebrações, as grandes festas, o Natal, a Páscoa, o dia do São João de Deus, São João de Ávila, é realçado, é mais vivido com mais intensidade, e também o procuramos divulgar mais e dar mais relevo desta forma. Portanto, a Pastoral da Saúde tem esta preocupação de levar, de ser anúncio, de ser palavra, de ser evangelho, de ser perfume no meio do sofrimento, desta catedral de sofrimento, onde eles são tão verdadeiros e onde há experiências lindíssimas de permanentes conversões. Muito bem. Já iremos ter mais tempo também de conversa entre todos e partilhas e de questões, mas antes disso gostaria de JCF, algum elemento então, que pudesse partilhar daquilo que costumam fazer também na Bíblica São João de Ávila. Olá, então, boa noite a todos. Eu sou o Tiago, sou do Brasil também, vi algumas pessoas que estão aí do Brasil, mas sou do Rio, não sou de São Paulo. Então, rapidamente, só para falar um pouco do Jovens Sem Fronteiras. Jovens Sem Fronteiras pertence à família dos espiritanos, dos missionários espiritanos, e nós temos um lema, que o nosso lema mais conhecido é estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto. E nós conseguimos fazer isso graças a vocês, aos irmãos da Clínica São João de Ávila, que nos acolhem e que, como bem disse o Padre Alberto, abrem as portas para nós nos reunimos semanalmente. Bem, para falar da nossa participação, a nossa participação, embora seja pequena, mas é muito importante. Nossa intervenção na animação das missas, uma vez ao mês, geralmente na segunda semana do mês, de todo mês. E o que eu posso dizer sobre isso, o que me marca são duas coisas. Em primeiro lugar, é claro, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida, não gosto nada de falar em público, mas desde o início, quando eu entrei no grupo em 2017, e quando comecei a ir a participar das missas, comecei a ler os textos bíblicos e a cantar, desde então comecei a me sentir muito mais em casa, me senti muito mais à vontade. Isso para quem é de fora e para quem é uma pessoa mais introvertida, isso é muito, muito importante. E essa hospitalidade que vocês têm, vocês passam muito para a gente também. O outro ponto que eu queria tocar também era em relação aos utentes. Todos os utentes que vão lá, eu percebo que eles sempre ficam muito atentos à missa. São pessoas que também
acabam por passar essa hospitalidade que vocês têm. Acho que essa hospitalidade que vocês têm acabam por refletir neles também. Eu posso citar aqui, por exemplo, um deles que é o que mais marca, se calhar porque ele também viveu muito tempo no Brasil, que é o irmão Júlio. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei à clínica. E apesar de todas as debilidades que ele tem, ele sempre marcou presença nas missas ou depois no café. E sempre teve lá, mesmo que às vezes não fosse convidado, mas uma pessoa sempre muito simpática e que nunca falhou. Por isso, eu acho que às vezes essa hospitalidade que vocês têm acabam por refletir também neles e isso também reflete em nós, isso também nos ajuda, que apesar de sermos de outra ordem, não é, de uma família espiritana também, isso também nos ajuda a crescer espiritualmente. Esse contato que temos com vocês também nos ajuda muito. E às vezes o que eu acabo por ter dessa experiência, essa reflexão toda, é que muitas vezes eu penso que ao fazer o voluntariado na clínica, ao ir fazer esse voluntariado com vocês nas missas ou em outras atividades mais esporádicas, eu penso que vou ajudar, mas na verdade sou no fundo o mais ajudado. Eu às vezes que penso que vou lá cantar e que vou animar os idosos, o que sem dúvida é muito importante, mas acaba que eu que me sinto mais animado na minha semana. Acho que essa atividade é muito importante, sim. É uma atividade que, como já disse uma vez o Padre Leonardo para a gente, faz toda a diferença na Semana dos Idosos. Eles se sentem muito mais felizes com a presença dos jovens, ter uma missa mais animada, sem dúvidas, é muito melhor. Bem, para além dessa participação nas missas, eu posso dizer que nós às vezes fazemos algumas atividades mais esporádicas. Nós ajudamos, por exemplo, no Natal desse ano, na missa de Natal, que também achei muito fixe, muito importante. Também participamos no retiro, no Instituto, que foi uma experiência excelente de um dia. Também já faz algum tempo, também uns 2 anos atrás, podemos distribuir os postais de Natal. Enfim, queria agradecer esse momento na Juventude Hospitaleira, a todos os irmãos, ao Padre, por essa conversa e por nos ajudar a aprender mais sobre o Santo São João d'Ávila. É isso. Se algum outro membro do grupo quiser fazer mais alguma intervenção, fica à vontade. Exatamente, algum comentário de JCF ou outros. Agora está aberto o diálogo e a participação a qualquer dos elementos. Não podemos falar todos ao mesmo tempo, não é? A Rita está aí, a nossa técnica, para dar ordens aí e corta a voz se for necessário. Estou a falar ao mesmo tempo. De qualquer forma, temos também o chat que podem escrever. Está aí um texto muito bonito, não é? Sobre o São João d'Ávila. Interessante. E alguns comentários que vão fazendo e que podem ir lendo ou comentar. Mas, de qualquer forma, podem perfeitamente participar. Bárbara, não sei se queres dizer aquilo que escreveste. Eu queria dizer, até para explicar um bocadinho. Assim, eu venho do Fé em Missão, que somos combonianas, somos um grupo de missão, mas a minha vocação veio muito da Casa São João de Deus, a quem eu vos agradeço imenso, e agradeço ao David também o apoio nessa altura que tenho estado doente, porque o meu pai, dos meus 2 aos meus 11 anos, esteve sempre internado na Casa São João de Deus. E o apoio que eu sentia dos irmãos sempre que lá ia visitar e que via o meu pai e todo esse carinho, tem muito a ver com o vosso carisma, a vossa hospitalidade, porque o normal de um consagrado é a obediência, a pobreza e a castidade, mas vocês têm mais que é a hospitalidade, que é super importante no dia a dia. E se estou nas Irmãs Combonianas, neste momento ainda em discernimento, é muito porque aprendi com o meu pai, aprendi com estas pessoas doentes, que são pequenos momentos que fazem a diferença. E por isso estou com as combonianas e espero conseguir ser uma boa missionária, seja leiga, seja consagrada, porque é graças ao meu pai
que Deus o tenha, que já partiu há uns bons anos, mas que foi com essa espiritualidade. Neste momento até estou a ser acompanhada por um frei, e eu estou sinceramente a pensar assim que esta pandemia acabar, mudar para um padre comboniano, fazer um discernimento mais da formação do carisma, que acho que tem muito mais a ver comigo e tem outra liberdade, mas a minha partilha era muito nisso, há pessoas como vocês que são jovens ou que são padres e irmãs e que estão ao serviço dessas pessoas. Eu como filha pude sentir muito mais carinho e muita mais liberdade. Obrigada, Bárbara, pelo teu testemunho. Não sei se... Há mais aí, há. Não sei, Comentários e... entretanto, se alguém quer também partilhar alguma coisa, tirar algumas dúvidas, o irmão Jorge e o padre Leonardo também podem responder. É partilha de carismas, como Marianos, São João de Deus, Irmãs Hospitaleiras, espiritanos, não é assim, pronto, isto é, a igreja é mesmo assim, está bem? Não é coisas separadas, mas união de tudo. Por isso é que nós fazemos isto em conjunto, toda a gente. Então, mais questões sobre o santo ou outras coisas que queiram colocar? Sobre a pastoral, também temos ali o Sr. Fernando Oliveira, que é o assistente espiritual aqui do Telhado, pode responder a questões muito sérias também da pastoral. Ou dizer-nos alguma coisa. Quem vai falar? Eu posso fazer uma pergunta. Nós normalmente associamos sempre uma frase assim de destaque aos santos. Não sei se os irmãos podiam destacar uma das frases ou um dos ensinamentos de São João d'Ávila. São João d'Ávila. E era interessante ler só um bocadinho de uma carta que São João d'Ávila escreveu a São João de Deus, a sua sabedoria e a sua preocupação com São João de Deus. E ele diz o seguinte: porque também São João d'Ávila há uma cumplicidade e uma identificação com São João de Deus, porque São João d'Ávila também se compadecia com os pobres, com a caridade, com aqueles que precisavam, com a pobreza da época, ele compadecia-se e abeirava-se e chegou a dar de comer a muitos. E por isso também percebia a inquietação do nosso pai São João de Deus, as suas inquietações. Tudo foi muito mais fácil, porque havia ali uma fluidez de pensamento, de compreensão de São João de Deus. E São João d'Ávila diz assim: recebi a vossa carta e não quero que digais que vos não reconheço como filho. Ele sempre teve São João de Deus como filho. Ele era carinhoso, ele era afável, era próximo. Porque se dizeis que o não mereceis por serdes mau, por São João de Deus dizia que era mau, que era isto, que era aquilo, não sou digno, pela mesma razão não merecia eu ser teu pai. É bonito, não merecia ser pai. E do mesmo modo não vos podereis desprezar, sendo eu mais digno de ser desprezado. Eu mais que tu, quer dizer, tu que fazes tanto bem, e ouvir tu dizeres isso, então muito mais eu posso dizer que poderia ser desprezado. Eu sim, tu não, quer dizer, mas iam os dois na mesma direção. Mas já que Nosso Senhor nos tem por seus, embora sendo tão fracos, os dois tão fracos, porque a fragilidade, esta carcaça, o ser humano é frágil, não é? E os santos, é interessante que os santos nunca se sentem como eu sou, não se vai vangloriar, mas sempre somos fracos, somos pobres, precisamos de conversão permanente. É justo que aprendamos a ser misericordiosos para com todos os outros e suportar-nos com caridade. É isto que eu queria aqui chegar. Como ele fez connosco.
e depois segue por aí fora. Uma carta lindíssima que escreveu a São João de Deus. Mas parece também que São João de Deus ia nesta linha também. E São João de Ávila tinha esta preocupação, mas ao mesmo tempo estava tudo facilitado, porque compreendia bem quando São João de Deus o procurava para se aconselhar espiritualmente, e as dúvidas que tinha, era o seu conselheiro, era o seu diretor espiritual, ele percebia muito bem, porque São João de Ávila também se compadecia com o próximo. Eu particularmente gosto de uma frase de São João de Ávila, onde ele diz que as almas ganham-se de joelho. Que é interessante perceber que a gente acha que com a técnica da palavra, né, de preparar bem a homilia. Claro que tudo isso é muito importante para a vida da igreja, e é bom que tenha gente que faça essas coisas. Mas ele diz, sobretudo, eu consigo perceber exatamente o que ele quer dizer, que as almas ganham-se de joelho, ou seja, que primeiro, para se chegar às pessoas, é preciso rezar por elas. Eu não vou evangelizar, eu não vou converter ninguém se eu não rezo. É aquele que se põe no caminho da missão, aquele que quer anunciar Cristo, primeiro tem que ser uma pessoa de oração. Sem a oração, não se vai a lado nenhum, né? Então, essa é a compreensão que ele tem. As almas ganham-se de joelhos, ou seja, não é com condenações, com tratados de moral, com longas catequeses. Quer dizer, isso tudo é importante, faz parte, mas quando as almas já estão conquistadas, é a espécie do arcabouço. Mas ele diz, pôr-se de joelho para implorar pelo outro, trazer o outro no coração, sobretudo na oração. É o primeiro passo para ganhar as almas, né? Dentro desse contexto, claro, da linguagem de um homem do século XVI. Temos também alguns comentários, da Bárbara também, o David, escreveu agora um comentário de São João de Deus, da carta de São João de Deus. Quer dizer alguma coisa das tuas investigações, das tuas leituras, David? Tem vergonha? Então. Essa era uma frase de São João de Ávila, quando escreveu uma das cartas de São João de Deus, na segunda. O que é que ele dizia? Eu recordo-nos, eu sei que não tem, já que nosso Senhor nos tem seus, embora sendo fracos, razão é que aprendamos a ser misericordiosos uns com os outros e a suportar-nos com caridade, como Ele faz connosco. Se foi da segunda carta, ou quer dizer, da segunda, a gente não sabe se é segunda, não é? Daquelas que se conhecem, pelo menos aparece como a segunda no livro que nós temos da ordem com as cartas dele. São João de Ávila tinha também uma frase muito interessante, muito bonita, que dizia mais ou menos qualquer coisa do género, isto na sequência da sua ação enfim, de renovação da igreja, que ele dizia que ninguém deve dizer uma boa palavra sem primeiro a ter posto em prática. Bom, isto vem na linha da herança bíblica e vem também na linha daquilo que depois São João de Deus acaba por fazer, quer dizer, mais do que pregar, torna-se um ator, um participante. Antes de falar, faz, não é? E São João de Ávila tinha também exatamente esta intervenção. A irmã Margarida está ali também, foi mestra de noviças e ligada muito à espiritualidade, formação, acompanhamento. E não sei se quer comentar alguma coisa sobre a questão da espiritualidade e da prática destas duas coisas importantes na vida das pessoas. Estava a pensar na relação que existe São João de Ávila, São João de Deus, essa dimensão da cruz, não é? Muito relacionada com o sofrimento. E apesar de ser séculos diferentes, depois vem São Bento Mene e tem, no fundo, como que continua a beber deste mistério, e que, no fundo, eu creio que é o que liga muito a espiritualidade entre São João de Deus, São Bento Mene e nós hoje aqui, não é?
descobrir o rosto de Jesus na pessoa doente, não é? Em sofrimento, e permanecer aí ao lado dele e intuir os seus sofrimentos e dar-lhe resposta, e pronto, um bocadinho depois também nessa alimentação da espiritualidade no próprio doente, através da pastoral da saúde, não é? Para dizer que este mistério do sofrimento é muito nosso, é muito da espiritualidade, e no fundo também nós, como curadores, passamos por essa experiência de sermos curados, de conversão, não é? E é bonito quando, no fundo, aquilo que fazemos ganha sentido diferente porque passa por uma experiência. Uma experiência de assumir a nossa realidade e depois também de o poder compreender nos outros e ajudar os outros a encontrar também o sentido nessa situação de sofrimento. Um bocadinho por aí, não? Não sei se o irmão Luís está ali desde Itália, que é espanhol, pode falar em espanhol, não faz mal. Se quer dizer alguma coisa, que tem-nos acompanhado muitas vezes nestes encontros, se quer dizer alguma coisa sobre São João d'Ávila. Sim, está. Buenas noches. Entonces. No, yo me Disculpar español será mejor que italiano. Disculpar porque no hablo portugués, pero siempre me uno a vosotros en estas actividades que hacéis. Un saludo de los hermanos que estamos aquí reunidos participando con vosotros. Yo solo animaros que si alguna vez vais a Granada, siempre se hace el camino de San Juan de Dios y se nombra la ermita de los mártires. En este momento ya no es posible porque no existe esa ermita, pero sí que existe o se vislumbra el lugar. Y yo os invito a que, si tenéis la oportunidad de ir a Granada, que aprovechéis de visitar ese lugar porque es un lugar que tiene, bueno, se siente algo diferente, ¿no? Es como cuando entras en la estancia donde muere San Juan de Dios, que tiene, bueno, una atmósfera espiritual muy interesante. Pues yo viví la misma experiencia también en aquel lugar donde era aquella ermita de la conversión de San Juan de Dios con las palabras de San Juan de Ávila. Así que es una pequeña curiosidad, pero que os invito a que cuando hagáis el camino, no queda muy a mano y a veces cuando se hace el camino con pocos días o poco tiempo, lo obvian este lugar. Pero yo os diría, si vais alguna vez a Granada, preguntar, oye, ¿dónde era exactamente la ermita? Y os lo indicarán y tendréis ahí una vista bellísima de Granada y también podréis vivir esta experiencia de un lugar sagrado. Muchas gracias. Muy bien. Mais questões? Podes perguntar também se o irmão Vítor e a irmã Sílvia estarão, os nossos irmãos provinciais. O irmão Vítor está ali, um bocado em cima. Então vai, eu vou tentar fazer uma pergunta para o padre, uma pergunta que já sei a resposta, mas acho que é interessante sabermos, ou seja, um bocadinho a valorização da parte da direção espiritual e do acompanhamento espiritual. Sabemos que São fazia a São João Deus, não é? E então, em jeito de brincadeira, como o irmão Jorge referiu que havia uma complicidade muito grande, e então eu interrogava ao padre Leonardo se essa complicidade era tão grande que São João d'Ávila não se coibia de puxar as orelhas a São João Deus e lhe chamar a atenção. Eu gostava que o padre Leonardo comentasse um bocadinho essa percepção que nós temos nas cartas
em que São João d'Ávila chamava a atenção a São João de Deus para aquilo que ele achava que São João de Deus tinha que ter cuidado, no fundo. Ou seja, via também alguns perigos e alguns riscos, às vezes, em fazer o bem sem ter algumas cautelas. Então passo a palavra, ou peço ao Padre Leonardo, que se calhar comenta um bocadinho isso, que é mais isento do que nós, irmãos, que temos às vezes queremos defender sempre São João de Deus, não é? É interessante a pergunta do irmão Vitor, porque a figura do diretor espiritual é uma figura muito importante na vida dos santos, né? Porque nós não nascemos santos, nós precisamos de figuras que despertem-nos para o seguimento de Cristo. Mais do que esse despertar para o seguimento de Cristo, numa vida consagrada, no sacerdócio, ou na vida missionária, ou na vida laical comprometida com a vida da igreja, nós precisamos de pessoas que encaminhem, que nos deem seguimento, que nos dê a orientação, né? Que aquilo não é coisa da nossa cabeça, do nosso coração, mas que isso tem um sentido, que a minha vocação tem um sentido. E eu digo sempre, né, quando dava aula no Brasil no seminário, eu dizia ao seminarista o seguinte: a vocação é pessoal, Deus te chama. Ele chama cada um de nós. Mas essa vocação é discernida em igreja. O discernimento é em igreja. E a figura do diretor espiritual, no caso, São João d'Ávila, diretor de São João de Deus, vai ser muito importante porque é um homem que vai aparar as arestas, né? Vai dizer o concreto, né? E nas cartas, sobretudo, ele recorda aqui, eu vou destacar pelo menos 3 recomendações, né? Onde ele, como disse o irmão Vitor, irmão provincial, puxa-lhe as orelhas, né? Sobretudo que ele tenha, que a sua dedicação não seja excessiva, né, ao ponto de não ter espaço para o descanso e para a oração. Uhum. Ou seja, já a essa altura, São João d'Ávila tem a consciência de que nós, padres, nós religiosos e missionários, podemos cair no chamado ativismo. Toda atitude missionária é consequência da vida contemplativa. Aquilo que já São Domingo de Gusmão dizia: contemplar a estradere, ou seja, contempla e leva aos teus irmãos o fruto da contemplação. Então, o São João d'Ávila chama a atenção de São João de Deus para que ele tenha cuidado com a saúde, para que ele tenha tempo para descanso e tenha tempo para oração. É um dos cuidados que ele percebe que São João de Deus, o seu amor pelos doentes e pelos sofredores era tanto, que é um homem que não tem descanso, que não se cuida. A gente vai ver que vai morrer muito jovem porque não se dá conta do desgaste físico, do amor que ele tem. Um homem que ama sem medidas, que se entrega, não tem limites. Então, São João d'Ávila o ajuda a perceber que ele é muito útil, mas pode ser mais útil ainda se for mais durável, se cuidar mais, se tiver momentos para ele, ou seja, se preencher para depois de derramar-se àqueles que encontram. Depois, uma coisa que não soa muito bem, mas é preciso que a gente contextualize isto, né, dentro da teologia do século XVI, é a questão da relação dos religiosos com as mulheres, porque a certa altura o São João d'Ávila diz que ele tem muito cuidado com as mulheres, né? Claro, isso deve ser lido dentro de uma teologia da época, mas se a gente olhar ainda um pouco mais, parece que a relação de São João de Deus com as mulheres não é tanto nesse sentido, porque é um homem que acolhe prostitutas, né? É um homem que tira as prostitutas, né, desta vida, né? Portanto, eu acho que a preocupação de São João d'Ávila é uma preocupação talvez com um cunho moral dentro desse contexto, né, de que a mulher é um perigo para um religioso, né, que pode desvirtuar a sua vocação, pode tirar do caminho da santidade. Essa leitura toda que nós conhecemos. Mas eu acho que São João de Deus percebe no outro sentido, né, que é preciso aproximar-se das mulheres da sua realidade para, a partir dessa proximidade, tirá-las do pecado e das realidades sociais, né, porque a prostituição a essa altura não é só um pecado, é também uma realidade social, né? E a gente, quando conhece a história de São João de Deus, sabe, por exemplo, que a presença de mulheres prostitutas no seu funeral foi grande. Pessoas que valorizaram este amor que ele tinha pela pessoa humana, né, enquanto mulher, enquanto realidade social também, né. Então, um pouco destaco esses 2 pontos, não sei se o irmão Vitor quer complementar mais algum outro, né, mas eu me lembro muito desse destaque que São João d'Ávila
chama atenção nessa chamada puxada de orelha, né? Vamos aparar as arestas, vamos organizar um pouco essa vida tua, essa tua missão, esse teu cuidado com o doente. E é uma coisa que vale para todos nós, né? Nós, se não nos cuidarmos, deixamos o essencial e ficamos com outras coisas. Muito obrigado. Algum mais queira participar? Comunidade de Bem Tomé, tem uma comunidade de Bem Tomé das irmãs. Eu tenho uma questão. Boa noite a todos, eu ainda não vi. Andreia. Sim, eu já estive em Granada, fiz em dezembro um ano, fiz os caminhos de São João de Deus, depois foi o Monte Mor também. Queria só que me dissessem, se me souberem responder, onde é que fica a ermida onde São João de Deus ouviu o sermão de São João da Vila? Foi no Sacro Romonte? Não sei onde é que foi a ermida, sinceramente. É a caminho da Alhambra, me parece a mim, lá no meio da... Sim, é lá no meio. Não se sabe bem, mas é lá no meio. Então pronto, devo ter passado por lá com certeza, porque eu fui da Alhambra e disse, ok. Mas não é nenhum sítio que esteja fixado ou que esteja sinalizado, não? Não. Ok, obrigada. Maria Guilherme, assistente de visitas. Ora, mais alguma participação? Eu acho que o irmão Vitor quer complementar qualquer coisa para a secretaria. Tem que ligar o som se... O irmão Vitor não está a ouvir. É só clarificar, a ermida já não existe, que era o que estava a dizer o irmão Luís. Já não é possível encontrar lá a ermida. O que existe é o local, não é? Quem vai para a Alhambra, um pouquinho mais acima à direita, não entrando na Alhambra, há lá o local onde era a antiga ermida, mas essa ermida já não existe. Tá bem? Em ruínas estão. Obrigada, irmão Vitor. Ora, mais algum... Eu só queria, irmão, Padre Alberto, talvez eu achei muito interessante o comentário da irmã Margarida, dentro dessa linha da espiritualidade, né? E a gente sabe que num sermão pregado pelo São João d'Ávila, esse sermão foi pregado em 1531, foi mal interpretado, né? Havia a instituição da Inquisição que estava muito atenta aos erros de teologia, qualquer coisa que não tivesse nos conformes, logo o pregador era logo chamado, era inquirido, havia-se um processo. Então, abre-se um processo contra São João d'Ávila em 1531, né, e ele passa 2 anos no cárcere. Fica 2 anos preso, né, em Sevilha, né, pela Inquisição. E nesse período da prisão, né, do cárcere, ele vai dizer essa frase que tem a ver com isso que a irmã Margarida coloca. Ele vai dizer que os 3 anos que eu fiquei aqui no cárcere, aprendi mais sobre o sofrimento de Cristo do que em todos os livros de teologia que eu li. Para dizer, o sofrimento vivido na carne, né, não na letra, nos livros, tem muito mais sentido quando é experienciado a partir da carne humana, a partir da experiência sentida pelo ser humano no dado do seu sofrimento. Então ele vai dizer, aprendi mais sobre Cristo crucificado nesses 3 anos no cárcere do que em todos os livros de teologia que eu estudei durante toda a minha vida, toda a minha preparação teológica. E também, a partir dessa experiência do cárcere, né, para a gente perceber o que um homem de Deus, o que uma pessoa de Deus, como ele era, faz a experiência do sofrimento e ultrapassa o sofrimento, e no sofrimento é capaz de ser criativo e de ter uma alma aberta para a realidade de Deus, para o amor de Deus. E aí, nós sabemos, no cárcere, é que ele vai começar a escrever o que é o ponto alto da sua espiritualidade, a obra espiritual mais famosa de São João d'Ávila, a Audifilia. Ele começa a escrever aí, quando ele toca correspondência, né, com uma senhora que era dirigida dele, que está fora, né, e que se corresponde com ele, que é a Sancha Carrillo, que ele escreve e dedica este livro, a Audifilia. A Audifilia é um livro, este nome, Audifilia, é o Salmo 45, verso 11, né, que quer dizer, escuta, filha. Então é uma deixa que ele pega do Salmo. E é muito interessante que, apesar de o título ser em latim, Audifilia, ou seja, escuta, filha, que é o Salmo 45, o verso 11, ele escreve na língua do povo.
no vernáculo. Não é escrito em latim, ou seja, para atingir não só a esta dirigida, que depois este livro é publicado, né? E um comentário do rei Filipe III vai dizer, é um livro que não pode faltar em nenhuma das bibliotecas do reino, dada a importância desse tratado de espiritualidade, onde ele fala dos arranjos da alma, qual é a relação que a alma tem com Deus, dentro do processo de discernimento, dentro do processo espiritual. Então, essa colocação da irmã Margarida é muito pertinente, dizer, de ver no sofrimento não só o sofrimento em si só, mas se serve do sofrimento, no caso de São João d'Ávila, para dar voos altíssimos. Podemos fazer também um parágrafo, uma comparação com a realidade que nós estamos vivendo. Eu comentava hoje com um padre amigo, dizendo, estou impressionado com a capacidade criativa da igreja, de padres, de irmãs, de missionários, de, nesse momento de pandemia, chegar às pessoas. Há tantas atitudes criativas. Quer dizer, nós estamos num sofrimento grande, mas isto nos faz criar, nos faz inventar, nos faz chegar a todos, não estamos confinados e parados. O evangelho está acontecendo. A igreja está se reunindo aqui, nós somos igreja, não estamos dentro de um templo, mas talvez o nosso templo é este ecrã do computador, do telemóvel, onde nós estamos. Quer dizer, nós somos a igreja e a igreja está viva. Não é pelo sofrimento que nós estamos parados e o evangelho não está acontecendo. Ao contrário, o evangelho está sendo anunciado aos quatro ventos, mesmo diante do sofrimento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Padre Leonardo. Estou a ver que temos aqui para o futuro aqui um grande conferencista de grandes teologias e espiritualidades que iremos procurar mais vezes. Estamos ali, a Rita já nos está a dizer que o tempo está a chegar quase ao fim. Apesar de ser online, nós temos que respeitar sempre as nossas regras, não é? E parabéns aos quase 50 que chegamos. Fisicamente já não iríamos estar, de certeza, não é? Só assim é que estamos. E temos mais uma música de JCF que nos vai oferecer agora na parte final. De qualquer forma, muito obrigado à vossa presença de todos, aos cantores, Diogo já foi, mas agradecemos também à nossa técnica, às nossas técnicas, a Andreia, a Rita e por aí fora, e Daniel, e também, sobretudo, àqueles que prepararam este grande encontro. Mas alguma coisa mais não podemos antes da canção final, não é? E da bênção. O Padre Leonardo irá fazer ao final a bênção do nosso encontro. Mas será a Susana a cantar, não é? JCF. Então podes cantar, que é para o pessoal pensar mais alguma coisa. Senhor, toma esta vida nova, antes que a espera me faça desgastar. Estou disposto ao que quiseres, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-te onde os homens necessitam, tuas palavras necessitam a força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, revela o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz-me à terra que anseia só por ti. Leva-me onde os homens necessitam, tuas palavras necessitam força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Muito obrigado, Susana. Sim, senhora. Sozinha, mas todos acompanharam até com os braços no ar. Tem a comunidade ali de Bento Meno, a gente viu. Vocês estavam aí todas alegres
da comunidade todas a aceder e outros agora às palmas. Muito obrigado. Nós temos os avisos paroquiais antes de terminarmos, não é, Rita? Porque temos aqui Ok, a conta. então os avisos paroquiais. Antes da benção do Padre, também, eu vou agradecer também a todos aqueles que participaram, aqueles que prepararam. Houve também pessoas que gostavam de estar aqui e não estão, e portanto nós vamos partilhar o link com o vídeo para quem quiser depois aceder e poder também ver esta nossa conversa e sentir-se também parte. Como próximo evento, estamos a preparar o Terço Hospitaleiro, dia 13 de maio. Portanto, estão todos convidados. Será às 21h30 na sala do Zoom, aqui. Portanto, nós vamos também partilhar o link. E são todos convidados a estar. Vai ser preparado por jovens hospitaleiros, mas é bom sempre reunir a igreja. Portanto, estaremos aqui reunidos. Por hoje é tudo e eu acho que posso passar então a palavra ao Padre Leonardo para ele fazer a bênção. Padre Leonardo, pode ligar aí. Está desligado? Está desligado. Esta bênção de hoje assume-se um caráter muito especial. Hoje, 10 de maio, mesmo sendo domingo, na Diocese de Córdoba, na Espanha, eles estão a concluir o jubileu que estão a viver, porque ano passado eles abriram o jubileu e este ano estão concluindo exatamente hoje, no dia 10 de maio, 3 grandes datas importantes para São João d'Ávila. Primeiro, celebramos este ano 450 anos da sua morte, 125 anos da sua beatificação pelo Papa Leão XIII e 50 anos da sua canonização pelo Papa Paulo VI, 31 de maio de 1970, foi a sua canonização. Então, em união com a Diocese de Córdoba, com a Ordem Hospitaleira, que tem por este santo uma admiração especial, e por todos nós que aprendemos a conhecer um pouco, a amar, a gente só de fato ama aquilo que conhece, né? Hoje, graças a Deus, com a internet é possível conhecer tantas coisas bonitas que estavam escondidas e que vêm à luz do dia. Então, há muita coisa sobre São João d'Ávila, quem quiser aprofundar. Há muita coisa, sobretudo há um site do Jubileu, da Diocese de Córdoba, onde tem muitas informações, né? E também, os paroquiais amanhã aqui da nossa clínica, vamos transmitir às 11 horas pelo Facebook também a nossa missa alusiva a São João d'Ávila. São todos convidados a nos acompanharem também pelo Facebook. Então vamos pedir a bênção do Senhor, né? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Ele está no meio de nós, que Ele abençoe a cada um que acompanhou-nos, cada um que contribuiu para que esse trabalho hoje fosse possível, todos aqueles que de perto ou de longe escutam-nos e acompanham-nos, recebam do coração de Deus a bênção, a graça, sobretudo o empenho missionário e do amor, as coisas de Deus que foi São João d'Ávila, que nos ajude também a nós a influenciar outros para o caminho de Deus, que sobre a intercessão dele, desça sobre cada um, nossas famílias, todas as congregações religiosas que nos acompanham, todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E pronto, muito obrigado a todos então, e não esquecer então de fazermos mais encontros e aparecendo, que é sempre muito gosto de vermos caras aqui que às vezes quase nunca encontramos, só uma vez por ano, às vezes não é isso, por isso é de norte a sul e ilhas e estrangeiro, desde a América e tal e Espanha, que nos acompanharam. Esperemos continuar assim enquanto for possível e que até conseguirmos estar pessoalmente todos juntos, está bem? E então a nossa técnica vai sair e encerrar a nossa reunião, não é verdade, Rita?